Então, olha só. Nesse número 1, ele está pedindo para a gente determinar aqui, determine os tipos de matrizes abaixo. Então, apenas para a gente dizer o formato que ela tem. Lembrando como é que a gente faz isso, né? Geralmente a gente tem uma matriz qualquer, e a gente bota ela na expressão, né? Do jeito que vocês já viram. Imagina que ela seja desse jeito aqui. E aqui embaixo a gente coloca dois numerozinhos que vão representar a ordem dessa matriz. O primeiro número vai ser sempre o número de linhas. Aqui a gente tem duas linhas, certo? Então essa matriz aqui seria de ordem 2. E aqui a gente tem 3 colunas. 1, 2, 3. Então, consequentemente, 2 por 3. Essa seria a ordem dessa matriz. E é isso que ele está pedindo para a gente fazer aqui. Determinar a ordem dela e o tipo que ela é ali no caso. Aqui a gente vai observar que a gente tem uma matriz, uma linha, certo? E 3 colunas, ó. Uma linha aqui e 3 colunas. Então aqui vai ser uma matriz 1 por 3. Como ela tem apenas uma linha, a gente chama isso de matriz linha. A gente pode colocar isso também. A gente falou sobre isso na última aula. Então isso aqui é uma matriz linha, porque tem apenas uma linha. Nessa de baixo, a gente vai observar que a gente tem 3 linhas, ó. 1, 2, 3. E a gente tem apenas uma coluna. Então é uma matriz 3 por 1. Que é o que a gente chama de matriz coluna. Porque ele tem apenas uma coluna. Certo? Nessa daqui, temos 2 linhas e a gente tem uma coluna. Então, 2 por 1. Certo? 2 linhas, uma coluna. E essa aqui também vai ser uma matriz coluna. Essa de baixo aqui a gente tem uma matriz quadrada. Por que quadrada? Porque ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. 2 linhas por 2 colunas, certo? Então aqui a gente chama de matriz quadrada. Então era só isso que era para fazer aqui. Determinar a ordem e o tipo de matriz que cada uma delas representava ali no caso. Essa foi a 1, vamos para o número 2. Essa número 2, ele está pedindo para a gente efetuar algumas operações aqui com matrizes. No enunciado ele deu a matriz A, B e C. São todas matrizes de mesma ordem, tá vendo? Ela tem matriz. São todas matrizes 3 linhas, 2 colunas, certo? 3 por 2, todas elas. Como são todas de mesma ordem, dá para a gente fazer essas operações aqui tranquilamente. Aqui nessa letra A, ele está pedindo para a gente fazer a soma da matriz A com a matriz B. Então vamos fazer ó, essa com essa. Mesmo esquema que a gente estudou, a gente viu lá semana passada. É bem simples. Se a gente não errar sinal, dá tudo certo, fica tudo bem. Ó. O que a gente vai fazer? A mais B. Vamos abrir aqui um parênteses, né? E vamos somando esses elementos, olha só. A gente vai somar o elemento A11 com esse aqui, certo? Esse daqui a gente soma com esse e assim vai indo sucessivamente. Então aqui, ó, 3 mais 2, 5. Aqui, menos 1 mais 3, a gente tem que tomar cuidado com o sinal. A gente está somando um número positivo com um número negativo. Então, de certa forma, isso aqui vai acabar virando uma subtração por causa dessa diferença de sinais. Menos 1 mais 3 é a mesma coisa que 3 menos 1. Isso aqui vai dar 2. Aqui agora, ó, 1 mais 0 vai dar 1. 2 mais 1 vai dar 3. 4 mais 1, 5. E 0 mais 2 vai dar 2. Ficou assim. Ó. Na letra B, vamos fazer A menos C. Agora a gente vai olhar para a matriz A e para a matriz C apenas, ignorando a matriz B. Vamos lá. Esse menos esse primeiro, né? Deixa eu apagar isso aqui para a gente não confundir. Vai ser aqui então.
Vou abrir aqui parênteses. Bonitinho. Então, vamos lá. Esse menos esse, né? 3 menos 1, 2. Menos 1 menos 0 vai dar menos 1, né? Qualquer coisa que a gente subtraia de 0, sempre vai dar 0. Vamos aqui agora. 1 menos menos 1. Como é que ficaria isso? Ó? 1 menos o menos 1. A gente está subtraindo um número positivo de um outro número negativo. Menos com menos aqui vai dar mais. Então, esse aqui vai ficar 1 mais 1, que vai dar 2. Então, aqui ó, a gente pode colocar o 2. Vamos para esse aqui agora. Ó. 2. 2 mais 3, 5. 2 menos 3, né? Está subtraindo. 2 menos 3 vai dar menos 1, né? A gente está subtraindo um número menor de um número maior. Isso aqui vai dar menos 1. 4 menos 2, 2. E 0 menos 5, menos 5, né? Ficaria assim, ó. 0 menos 5. Então, de certa forma, vai acabar trocando o sinal desse segundo número. Isso aqui vai ficar menos 5. Bem, ficou assim, ó. Essa é a matriz A menos C. Vamos agora para a última, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque ela já está trabalhando com as 3 matrizes, ó. Aqui a gente tem A mais C. E depois a gente precisa subtrair o resultado da matriz B, certo? Primeira coisa, vamos somar A com C, né? Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer direto, tá? Vamos acompanhando aí. Deixa eu pegar mais um. Esse mais esse, certo? A mais C. A gente vai somar esse com esse, depois a gente vai subtrair desse daqui que é o B, certo? Então aqui, 3 mais 1, 4. 4 menos o 2 daqui vai dar 2. Vocês podem fazer passo a passo aí, tá? Aqui eu vou fazer direto. Mas o ideal é a gente montar direitinho e tal, para a gente não se perder e não errar sinal. Aqui agora, ó. Esse mais esse menos esse daqui, certo? Então, menos 1 mais 0 vai dar menos 1, certo? Menos 1 menos 3, menos 4. Então, aqui vai entrar um menos 4. Aqui agora, ó, 1 menos 1 vai dar 0, certo? 0 mais 0, aqui vai dar 0. Esse aqui, ó. 2 mais 3, 5. 5 menos 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 menos 1, 5. E o último aqui, né? Para terminar, 0 mais 5, 5. 5 menos 2, 3. Ficou assim, tá? Se eu errei alguma conta, vocês me perdoem, tá? Mas acho que vai ficar desse jeito. Soma o A com C e depois subtrai o resultado do B. Pode fazer direto, pode fazer o passo a passo direitinho, o que vocês se sentirem mais confortáveis para fazer. A número 3 são aquelas questões um pouquinho mais problemáticas, que elas pedem para a gente multiplicar as matrizes. A gente tem que tomar muito cuidado com matriz, multiplicação de matriz, porque a gente erra mesmo. Eu, inclusive, aprendi isso lá no ensino médio, na idade de vocês. Era o que mais acontecia, isso não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Levou um tempo e tem que ir devagarzinho, tem que ir com calma, para a gente não se perder nesse tipo de operação com matriz, tá? Primeira coisa, vamos determinar a ordem dessa matriz aqui. Aqui também a gente vai multiplicar essas duas, né? A gente vai observar que isso aqui é uma matriz linha, tá vendo? Ela é uma matriz de ordem, 2 linhas por uma coluna. 2 linhas por uma coluna. Uma linha, né? E 2 colunas. Então, isso aqui é 1 por 2. Nessa segunda matriz aqui, a gente vai observar que a gente tem 2 linhas, tá vendo? 1, 2. E uma coluna apenas. Então, vai ficar uma matriz de 2 por 1. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte. Antes de a gente começar a multiplicar, a gente tem que observar se esse número aqui, deixa eu fazer de vermelho, ó. Se esse número que a gente tem aqui, que representa o número de colunas da primeira,
é igual ao número de linhas da segunda. É a única forma dessa multiplicação dar certo. Esse número aqui que representa o número de linhas, de colunas, precisa ser igual ao número de linhas da segunda. Esse com esse. Tá? Se for igual, beleza, dá pra gente multiplicar. Se não for, não tem como, porque vai sobrar elemento. Tá? Então, a primeira coisa é isso. É igual, então dá pra gente multiplicar. E outra observação importante. Quando a gente multiplicar essas matrizes, a matriz resultante, que vai originar essa multiplicação, vai ser sempre igual ao número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Então, a multiplicação dessa matriz, ela vai ser de ordem 1 por 1 aqui, tá? Para a gente ter uma ideia de como é que funciona isso. Ah, professora, por que precisa ser igual a esses dois números aqui? Imagina o seguinte, a gente tem lá uma matriz, seja dessa forma aqui. Tem 2 e 1, né? Aqui é uma matriz, 2 linhas por uma coluna. Vamos imaginar que aqui a gente tem uma matriz de ordem, sei lá, deixa eu pensar aqui. Uma ordem de 3 por 3. O que vai acontecer? Como é que a gente multiplica a matriz, né? A gente sempre pega primeiro o número da linha aqui da primeira e a gente multiplica com o número da coluna da segunda. Aí a gente vai multiplicando, né? Primeiro, segundo. A gente vai observar o seguinte, quando a gente multiplicar isso aqui, a gente vai multiplicar o primeiro com o primeiro, certo? Esse segundo e esse terceiro elemento a gente já não tem aqui para a gente multiplicar. Então isso aqui vai acabar ficando de fora. Por isso que não tem como a gente fazer esse tipo de multiplicação quando a gente não tem, quando ele não segue essa propriedade, tá? Só de curiosidade aqui. Então vamos multiplicar isso, ó. Primeira coisa que a gente faz, vamos sublinhar aqui, ó. A gente vai pegar a primeira linha, certo? E a gente vai multiplicar com a primeira coluna da segunda. Da seguinte forma, o primeiro elemento multiplica com o primeiro elemento. E o segundo elemento multiplica com o segundo elemento aqui, tá? Então vamos lá, igual. Então, menos 2 vezes menos 2 aqui. Mais o segundo com o segundo, 6 vezes 6. Tá? Tem uma segunda coluna aqui para a gente continuar multiplicando? Não, não tem. Tem uma segunda linha aqui? Não tem. Então vai ser só isso com isso. Tá? Aí a gente multiplica aqui, a gente vai ter a matriz de ordem que ele pediu. Menos 2 vezes menos 2, isso aqui vai dar menos 4, certo? Menos 4 não, vai dar mais 4, né? Menos com menos mais. E essa multiplicação aqui vai dar 36. 36 mais 4 vai dar 40. Tá vendo? Deu exatamente uma matriz de ordem 1 por 1, uma linha, uma coluna, tá? Matriz unitária. E o elemento que a gente vai ter aqui vai ser 40, tá bom? Só isso na letra A. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. Vamos para essa letra B aqui. Vamos determinar a ordem dessa matriz primeiro, antes de a gente sair multiplicando tudo. Vamos ver o que vai dar, né? Nessa matriz A, o que a gente tem aqui? A gente tem uma matriz de ordem 2 linhas por 3 colunas, certo? Deixa eu aumentar ela aqui um pouquinho, para ficar mais fácil a gente ver. Aqui a gente tem uma matriz de ordem, vou fazer de vermelho, 2 linhas por 3 colunas, certo? Aqui a gente tem uma matriz de ordem 3 linhas por 2 colunas. Vamos observar aqui se a gente tem esses elementos iguais, né? Ó, esse aqui, número de colunas do segundo, é igual sim ao número de linhas do segundo. Né? Então isso aqui dá para a gente multiplicar. Então vamos fazer isso. Vamos sublinhando, vamos fazendo devagarzinho para a gente não se perder e para a gente não errar. Ó. Primeira coisa, ó, primeira linha. Ele obrigatoriamente vai multiplicar com a primeira coluna, certo? Aí vai virar o primeiro elemento lá da matriz. Continuando com essa mesma linha, a gente tem a segunda coluna. Então, depois a gente vai multiplicar essa segunda linha com essa segunda coluna. Com a primeira linha com a segunda coluna. Então, esse vai com esse e esse vai com esse. Aí depois a gente vai para a linha de baixo e faz o mesmo esquema. Tá? Mas sempre dá uma destacada assim, nas linhas e colunas para que fique fácil o entendimento, tá? Então, vou abrir aqui nosso parênteses e vamos começar, ó. Primeiro com primeiro, né? Vou fazer direto, tá? 2 vezes 0, 0.
mais, ó, foi esse primeiro com o primeiro daqui. Agora vamos multiplicar o segundo com o segundo aqui. Segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. 0 vezes 5 vai dar 0 também. Mais o terceiro com o terceiro aqui. 1 vezes 3, 3. Olha, acabamos aqui a multiplicação da primeira linha com a primeira coluna, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente continua na mesma linha, só que agora a gente vai vir para a segunda coluna. A gente vai simplesmente pegar esse com esse aqui agora. Ó, primeiro elemento daqui com o primeiro elemento da segunda. 2 vezes 1, 2, certo? Tá, é o segundo elemento. Onde que eu vou botar isso? Tá vendo que a gente está na linha de cima? Então, consequentemente, ele vai precisar continuar na linha de cima. Então, a gente vai colocar ele aqui do lado. Ele vai virar o segundo elemento aqui. Então, aqui, 2 vezes 1, 2. Mais, segundo com segundo aqui agora. 0 vezes 4, 0. Mais o último aqui, ó, terceiro com terceiro. 1 vezes o 1 aqui, que vai dar 1. Certo? Então, a soma disso aqui vai virar o primeiro elemento, a soma disso aqui vai virar esse segundo. Agora, a gente vai observar que a gente vai ter mais dois elementos aqui embaixo na segunda linha. Que vai ser exatamente a matriz de ordem 2 por 2, ó. Então, vamos continuar aqui. Vou apagar aqui para a gente não se perder. Apagar aqui também. E vamos para o segundo. Ó, segunda linha com a primeira coluna, certo? Vai entrar aqui, ó. 1 vezes 0, 0. Ó, foi o primeiro com o primeiro. Esse com esse. 1 vezes 0, 0. Entrou aqui. Mais 3 vezes 5 vai dar 15. Mais o 4 vezes 3 aqui, que vai dar 12. Certo? Foi o segundo elemento. Agora vamos aqui, continuando com essa linha. Agora a gente vai vir para a segunda coluna aqui. Ó, segundo com o primeiro foi, tá aqui. Agora o segundo com o segundo aqui para a gente finalizar, que vai entrar aqui com a expressão do segundo, do último elemento que a gente precisa. Vamos lá, ó. Primeiro com o primeiro, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 4, 12. E 4 vezes 1, que vai dar 4. Não, tá. A parte mais complicada já foi. Agora é só a gente somar isso aí, tá? Aqui vai dar 3, né? Aqui vai dar 3 também. Aqui vai dar 27. E aqui vai dar 16, 17. Se não errei nenhuma conta, é isso aqui. Tá bom? Foi desse jeito a correção da letra B. Vamos para o número 4 aqui, então. Número 4 e último, né? Olha o que ele está pedindo aqui, ó. Escreva a matriz AIJ, né, de ordem 2 por 2, na qual o AIJ é representado por 3i menos j. Então, isso aqui é a ordem, né, a equação que vai representar essa matriz. 3 vezes o primeiro elemento menos o segundo elemento. 3 vezes i menos j. Primeira coisa, vamos montar essa matriz com os elementos representados cada um ali de acordo com a ordem. Como ele está afirmando aqui que a matriz ordem 2 por 2, uma matriz quadrada, então, consequentemente, né, duas linhas, duas colunas, o que a gente vai ter aqui. Vou fazer aqui. Então, aqui vai ser duas linhas e duas colunas. Matriz quadrada, 2 por 2. Primeira linha, certo? É o primeiro número que a gente sempre bota. Então, aqui a gente bota a primeira linha, 1 e 1. Segunda linha aqui embaixo, né? Então, aqui 2 e 2.
primeira coluna, segunda coluna. Então, primeira coluna, 1 e 1. Segunda coluna aqui, 2 e 2. Ficaria desse jeito. Tá? Como é que a gente vai fazer agora para montar essa matriz? Primeira coisa, vamos determinar o primeiro elemento, depois a gente vai para o segundo, terceiro e quarto. A1, 1. Vamos ver como que vai ficar aqui o valor desse elemento de acordo com essa expressão que ele deu nessa equação aqui, que é 3 vezes i menos j. Bem, no lugar do i aqui, a gente sempre vai substituir o primeiro elemento, que vai representar sempre o número de linhas. O i sempre representa o número de linhas, tá? E o j sempre vai representar o número da coluna. Então, esse aqui a gente substitui o primeiro e nesse aqui a gente substitui o segundo. Então, como é que vai ficar? Ó, repete primeiro o trecho que a gente tem aqui na frente. Aqui não tem nenhum sinal, né? Então isso representa uma multiplicação, então vai ficar 3 vezes o primeiro elemento aqui, que é o 1, né? Menos o segundo elemento aqui, que é 1 também. Tá? Então a equação da primeira ficaria desse jeito. A gente vai fazer isso com todos e depois a gente vai resolvendo. Ó. A gente vai fazer com A1, 1. A gente vai fazer com A1, 2 aqui. Vamos fazer aqui embaixo A2, 1 e aqui A2, 2. Todas a gente tem um 3 aqui na frente multiplicando, certo? Então a gente pode primeiro montando assim, ó. 3 vai multiplicar esse primeiro elemento, aqui também e aqui também. Vezes, vezes, vezes. Agora, o 3 vai sempre multiplicar o primeiro elemento da ordem que a gente tem aqui, certo? O primeiro elemento que a gente tem aqui do A2, 1 é o 2, certo? Aqui vai ficar 3 vezes 2. Aqui vai ficar 3 vezes 1. E aqui vai ficar 3 vezes 2 também. Aí depois a gente tem o sinal de menos para tudo. Então a gente vai colocar o sinal de menos aqui, sinal de menos aqui, sinal de menos aqui. Aí agora a gente vai subtrair do segundo elemento de acordo com o que a gente tem aqui embaixo. O segundo elemento que a gente tem aqui é o 1. Então aqui vai ficar menos 1. O segundo elemento que a gente tem aqui é o 2. Então aqui vai ficar menos 2. O segundo elemento que a gente tem aqui é o 2 também. Então aqui a gente vai substituir o 2. Certo? Agora vamos resolver isso. Sinal de igual em tudo. Vai estar fácil. Sempre multiplica primeiro, depois a gente subtrai, tá? Aqui 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Aqui vai dar 3. 3 menos 2, 1. 6. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Então, nossa matriz aqui vai ficar da seguinte forma. Primeiro aqui é o A1, 1. A gente encontrou 2. Substitui aqui. Segundo elemento, A1, 2, nós encontramos 1. Terceiro elemento aqui embaixo, nós encontramos 5. Então, ele vai entrar aqui. E o último elemento aqui, 2 por 2, né? Vai entrar aqui. Essa aqui vai ser a ordem da nossa matriz que nós procuramos. Tudo bem? Foi desse jeito. Então, essa aqui foi a correção da última aula. E a resposta seria essa daqui.